Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Muito bem, meus irmãos, nesse momento de virada de ano, né? De semestre em que nós estamos indo para a nossa segunda metade do ano de 2026, pareceu-me oportuno nós abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 23. Gostaria que você fosse comigo e que você acompanhasse. Eu tenho de cor, na primeira vez que eu li a Bíblia, ainda na Bíblia da minha avó, Dona Helena, que já descansa no Senhor, na esperança da ressurreição. A minha avó era da Igreja Batista, lá de São Paulo, e sempre que ela, às vezes, passava um tempinho lá na casa dos meus pais, né? Ela tinha o cuidado de sentar com a gente, e eu me lembro que um dos salmos que ela fazia a leitura era o Salmo 23. Aliás, a primeira Bíblia que eu ganhei foi da minha avó Helena, né? E é sempre muito bom resgatar. A versão que a avó Helena tinha era a revista atualizada, mas eu vou ler na nova versão transformadora, que é o que eu tenho utilizado desde 2016, quando essa versão ela foi lançada. Eu me lembro que nós estávamos no encontro de pastores do nosso distrito, ali em Paulínia, e nós ganhamos uma primeira edição da nova versão transformadora, e desde então eu tenho utilizado ela, sempre de olho nas demais versões, nas demais propostas de palavra. E eu queria que você então acompanhasse com muita atenção a leitura da palavra e a exposição depois que eu gostaria de oferecer para você, tá bom? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. E que o Senhor, por seu Espírito, nos conceda hoje pela manhã a sua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O salmista, o rei Davi, ele é quem nos oferece esse texto. É ele quem parte da sua própria experiência. Ele sabe o que significa essa imagem do pastor. Quando a gente vai lá para o primeiro livro do profeta Samuel, seja no capítulo 16, ou mesmo no capítulo 17, nós vamos encontrar primeiro uma menção ao pastoreio de Davi. Quando o profeta chega na casa de seu pai, e verificando da parte do Senhor que nenhum dos irmãos era o escolhido de Deus para ser ungido, ele pergunta, mas deve estar faltando alguém, porque Deus me disse que aquele que ele quer ungir não está aqui. E o pai se lembra, tem mais um que está cuidando dos rebanhos. E aí vem o Davi para ser ungido.
E depois no capítulo de número 17, quando o Davi ele está indignado com o fato de que o gigante Golias, filisteu, estava afrontando os exércitos de Israel, ou estava afrontando, melhor dizendo, o Deus de Israel, ele vai fazer a menção de que, como pastor, ele, com o seu cajado, ele livrou as ovelhinhas que estavam sob os seus cuidados das garras do leão e do urso, e que da mesma forma como o Senhor o ajudou a fazer isso, em relação ao rebanho do qual ele cuidava, o Senhor também o ajudaria a vencer aquele gigante que estava afrontando o Deus a quem ele servia. E o fato é que Davi, ele é assim, uma das personagens cujo nome está escrito assim em caixa alta nas Escrituras Sagradas. Apesar dele, a gente sabe que ele não foi bem sempre. E a gente sabe que todas as vezes em que ele não foi bem, não faltou disciplina da parte de Deus para com ele. Mas uma coisa ele tinha. Ele tinha uma coisa com Deus que Deus sabia enxergar. É por isso que o Senhor, na primeira vez que falou a respeito dele, disse para o profeta Samuel o seguinte: vocês veem com os seus olhos só a aparência, mas eu com os meus vejo o coração. E isso daqui é uma coisa que ou a gente tem ou a gente desenvolve. Acho que você pensou assim, ou a gente tem ou a gente não tem, né? É assim também. Mas ou a gente tem ou a gente desenvolve. E apesar de Davi, ele tinha de verdade uma coisa com Deus. Que apesar dele, fez toda a diferença. Não só na história dele nos seus dias, mas ao ponto de fazer com que Jesus, ele seja declarado o descendente de Davi. Isso é muito precioso. E eu queria que hoje pela manhã a gente olhasse para esse salmo dessa forma. Porque ele é assim, em primeiro lugar, nós definimos 3 palavrinhas aqui que são chave para a gente. A primeira é provisão. A segunda é direção. E a terceira é proteção. Todos nós na nossa vida precisamos dessas 3 coisas. Nós precisamos de provisão, nós precisamos de direção e nós precisamos de proteção. Todos nós. E é por isso que esse relacionamento tem que ser do tipo pessoal. É por isso que quando Davi começa, ele não diz assim: o Senhor é um pastor, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. O Senhor é o teu pastor? É de verdade? O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu pastor. E é por isso que dentro desse relacionamento, nós nos entregamos de uma tal maneira que nós nos permitimos experimentar tudo o que vem depois na declaração desse salmo. Porque quando aqui está escrito que porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é um cheque em branco que nos é dado e a gente preenche como a gente quer porque já está assinado pelo Senhor. Não é nesses termos, mas nos seguintes termos, de que o Senhor, porque é o nosso pastor, não vai nos dar tudo o que nós desejamos, mas vai nos dar tudo o que de fato nós precisamos para que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Tudo bem para você? Se o Senhor é o seu pastor, Ele vai te dar tudo o que de fato você precisar para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável,
seja realizada na sua vida. Nem mais, nem menos. E é desta provisão que nós devemos sempre viver. E é por isso que a oração não muda Deus. A oração muda quem nós somos. Nós é que somos convidados a orar para nós, assim, nos unirmos ao que Deus já está fazendo no mundo, ao que Deus está fazendo na vida das pessoas que a gente conhece, mas para nós nos unirmos ao que Deus está fazendo no mundo, na vida das pessoas que a gente conhece, com quem a gente convive ou com quem viremos a conviver, nós precisamos que o Senhor também realize em nós. Então nós nos unimos a Deus naquilo que é a vontade de Deus que passa pelas nossas vidas ao lado de todo mundo. Então é nessa base de provisão que a gente precisa caminhar. O que é que não nos falta da parte de Deus, por exemplo? Não nos falta palavra. Só não tem quem não come. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz isso mencionando a própria palavra. Então, alimente-se da palavra. Vocês estão entendendo isso? Alimente-se da palavra todos os dias. Valorize o fato de que Deus, Ele gastou tempo, por assim dizer, vivendo entre nós e por seu Espírito, movendo pessoas, gente como eu e você, que no tempo tiveram experiências com Ele e que escreveram os livros que fazem parte da palavra de Deus. Valorize isso. Homens e mulheres, histórias de verdade como as minhas e as suas, que o Senhor decidiu fariam sentido fazer parte de um livro sagrado, para que quando nós fôssemos a elas, nós encontrássemos o centro de tudo que é o próprio Senhor. O Salmo 23 é sobre o amor de Deus manifesto em favor de toda a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Este é o Salmo do bom pastor. João vai registrar as palavras de Jesus lá no seu capítulo de número 10, quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei o nome delas. Não é bom saber que Jesus sabe o seu nome? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, este salmo aponta para Jesus. E todos aqui que são discípulos de Jesus, você que está na sua casa, você que está ouvindo esta mensagem, está dizendo assim, eu quero ter esse nível de intimidade, eu quero Jesus na minha história, eu não abro mão de caminhar com Ele. Então, valorize a ideia de que, a começar das Escrituras Sagradas, nós temos provisão da parte de Deus. Todas as vezes, estão comigo? Todas as vezes que você deixa passar um dia sem ler a palavra de Deus, vou colocar de outra maneira agora. Todas as vezes que você deixa passar um dia sem comer deste alimento, você se torna, sabe o quê? Um desperdiçador. Você está jogando comida fora. Quantos aqui gostam de jogar comida fora? Você fica feliz, joga comida fora, você fica assim, ai que legal que eu fiz. Foi tudo pro lixo, que legal. É assim. Nossa, pastor, nunca tinha pensado. Então, agora você pensou. Essas coisas nós precisamos ouvir. Tem raciocínios que nós precisamos desenvolver. Alguém tem que contar para a gente. Hoje sou eu que estou tendo essa tarefa. De dizer para você que a primeira provisão de Deus é a palavra. E se nós não quisermos sermos desperdiçadores, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias, porque ou ela é o pão que desceu do céu de verdade, ou é só uma expressão que você usa para
de uma coisa que você sabe. Tem coisas que a gente sabe, mas tem coisas que a gente sabe porque a gente sabe são importantes, a gente valoriza e desfruta. Quantos entenderam isso? Quantos querem continuar sendo desperdiçadores? Então, se você não quer continuar sendo um desperdiçador, organize-se para se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Todos entenderam isso? Por que isso? Porque nós estamos começando o segundo semestre de 2026 e talvez até aqui você desperdiçou já muito. Apesar de a cada domingo, se você esteve ou se você depois me ouviu ou ouviu qualquer dos nossos colegas através do nosso canal, também não desperdice isso. Oportunidades. Porque nós precisamos, para viver os planos de Deus, da palavra de Deus. Então, você tem uma oportunidade hoje pela manhã de dizer: o Senhor é o meu pastor. Então, o Salmo 23 não é só um salmo assim poético, um salmo bonito, um salmo assim que a gente gosta de ler para as pessoas, porque olha que lindo este salmo, olha isso. Ele é cheio de intencionalidade da parte de Davi, em fazer uma declaração a respeito do seu Deus, do seu pastor. Ele é o meu pastor e por isso nada me faltará. E uma segunda provisão da parte de Deus que nós precisamos, junto com a palavra e com tudo o que o Senhor faz chegar na sua mesa, por assim dizer, de diversas maneiras, chega também o repouso em verdes pastos e a tranquilidade desses riachos. Desses riachos é sustento e é refrigério. O que é que nós precisamos em termos de provisão da parte do Senhor? Nós precisamos de descanso para a nossa alma e de cura para as nossas emoções. Quantos concordam com isso? Nós precisamos de descanso para a nossa alma e de cura para as nossas emoções. De tanto que a vida bate, de tanto que a gente apanha, de muitas maneiras, que a gente apanha das circunstâncias, dos contextos, de tanta gente que também de alguma forma nos afeta, nos machuca na história, na vida. O porquê o Senhor é o meu pastor, eu tenho essa provisão. Eu tenho descanso para a minha alma. Eu gosto sempre de orar pelas pessoas e dizer: Senhor, apacenta a alma dessa pessoa. Apacenta. Em outras palavras, o Senhor que sabe o caminho do coração, vai ali e coloque o teu bálsamo. A palavra de Deus fala desta figura, não é? De um bálsamo, não é? O bálsamo de Gileade. Tem essa imagem na Bíblia de uma medicina. Será que ainda tem médico em Gileade? Será que ainda tem recurso em Gileade? Será que tem ainda cura que vem de lá? Tem toda uma construção aqui para fazer. E a resposta do profeta é sim. Sim, ele ainda cura, ele ainda sara, ele ainda restaura, ele ainda se ocupa. E se ocupa das nossas emoções. Todas as vezes em que nós precisarmos, no restante deste ano, vamos buscar naquele que é o nosso pastor. Nunca se esqueça, eu tenho um Deus que me pastoreia, eu tenho alguém que se preocupa comigo, eu tenho alguém que se importa, ele sabe o meu nome, ele é o meu pastor. Vá para este lugar que é a presença do Senhor e ali encontre a cura para as suas emoções e encontre o descanso para a sua alma. O descanso para a sua alma. Eu vivo buscando isso, gente. Diversas vezes neste ano eu já busquei descanso para a minha alma, porque tem muita coisa que atribula a gente. Tem muita coisa que me afeta. Tem muita coisa que quer me desorientar, que quer me desorganizar, que quer me desestruturar. Eu estou sempre ali, na presença dele, dizendo: Senhor, apacenta a minha alma. E uma outra coisa que eu peço para o Senhor: apazigua os meus ânimos.
Você pede apaziguamento para as guerras que acontecem dentro de você? Pois deveria. Porque se você não receber de Jesus o apaziguamento para as suas guerras, você vai sair brigando com todo mundo. Você vai sair fazendo o que você não deve, dizendo o que você não deveria também. Peça ao Senhor que apazigue os seus ânimos. Principalmente quando você percebe os meus ânimos andam assim em ebulição. Vai antes para a presença do Senhor. Ele é o seu pastor. Você pode dizer, Ele é o meu pastor. O meu pastor cuida das minhas emoções. Ele cura as minhas emoções. Ele se ocupa não só das nossas necessidades materiais, mas também dessas coisas que são existenciais, que nos dizem respeito. E Ele então renova as nossas forças e nos guia pelos caminhos da justiça. E esse renovar de forças, a ideia que o salmista na verdade quer passar, é de trazer a gente de volta. Porque o texto não para aí. Diz que Ele renova as nossas forças e esse E é uma conjunção. Esse E tem o objetivo de dizer, com a finalidade de... Porque eu já disse que na sua provisão, o que Ele faz? Ele cuida das nossas emoções, cuida da nossa alma cansada. Mas agora, além da provisão, Ele quer me dar direção. Por isso que Ele renova as minhas forças, para que Ele me guie pelos caminhos da justiça. Para que Ele me guie pelos caminhos da justiça. Por que eu preciso de renovação das minhas forças? Para de novo andar debaixo da mão do Senhor. É renovação de forças para a gente seguir vivendo a nossa fé com tudo que a gente precisa. Porque a gente se perde muito fácil. A gente se desvia da verdade muito fácil. A gente se desorganiza, a gente se desorienta, e quando a gente então vai nesse caminho, que é um caminho vacilante, nós nos desencaminhamos. Isso é coisa de gente, é coisa da gente. Eu estou sujeito e vocês estão sujeitos também. Então, o meu pastor, o seu pastor, sabe o que ele faz? Ele me traz de volta. Você deveria ter dito assim, glória a Deus. Você deveria agradecer, porque o nosso Deus é um Deus que me pega e me traz de volta. Ele quer me renovar na capacidade de andar pelos caminhos da sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a retidão. A justiça de Deus é a proposta do céu para a vida da gente aqui na terra. A justiça de Deus tem a ver com o seguinte, por exemplo, não é? Como que lá em casa, eu e a Lucimara, nós temos que viver como marido e mulher. Como é que eu sou marido da Lucimara quando eu estou com ela? Como é que eu sou marido da Lucimara quando eu estou sem ela? Como é que eu sou marido da Lucimara com tudo que eu devo ser marido da Lucimara quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo, eu permaneço sendo o marido que Deus precisa eu seja para a Lucimara. Quantos entenderam aqui? Porque dependendo de como você estiver vivendo quando ninguém está vendo, não tem nada de reto nem de justiça de Deus na sua vida. Tenha pecado mesmo. Tenha desorientação. Percebe? Então isso é muito importante. Né? Quando ninguém está vendo lá no trabalho, eu estou trabalhando como se fosse para o Senhor, ou eu estou fazendo o corpo mole mesmo? Como é que é? Quando ninguém está vendo. A minha consciência está nutrida e regada por aquilo que é a palavra de Deus. Essa é a justiça do Senhor. Eu trabalho como caixa
no comércio de alguém, quando ninguém está vendo, eu sou correto com o dinheiro que entra ou eu embolso porque ninguém está vendo? Às vezes não tem nem câmera para gravar. Hoje em dia é mais difícil. Percebe? Não vai nem sentir falta. Ganha muito, mas já ganha tanto, me paga tão pouco, então não vai sentir falta. Percebe? Nós temos uns caminhos, uns descaminhos. Tem muita possibilidade aqui. Então, o que é que o Senhor faz? Porque Ele é o meu pastor. O que o Senhor faz? Ele renova essas minhas forças no sentido de me habilitar de novo para eu voltar a viver como eu deveria viver. Porque eu preciso viver de uma tal maneira que eu reflita, sabe o quê? O caráter de Deus. Ou você reflete o caráter de Deus ou o seu. Desculpa dizer. Mas se o seu caráter não for parecido com o de Jesus, não presta. Nem o meu. Então, por favor, não se sintam ofendidos. Mas se o meu caráter não estiver moldado pela presença de Jesus na minha vida, ele está precisando de ser aperfeiçoado. Porque eu preciso, com o meu caráter, refletir o Deus que eu chamo de meu pastor. Quantos entenderam isso? Porque o que é que o salmista está... O que é que Davi entendeu aqui? Por que quando Davi, ele pecou e pecou feio, Deus chamou o profeta e falou assim, vai lá, profeta, o Natã, e através de uma história, corrige o Davi. E o Davi escutou aquela história, o profeta falando com ele, e o Davi ficou indignado com a história que o profeta contou. E aí o profeta vira para ele e fala assim, eu estou falando de você, rapaz. Você fez isso. E aí diz que Davi se arrependeu de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que o Senhor disse assim, eu te perdoo, mas vai ter consequência para o resto da sua vida. Mas ele foi perdoado. As consequências vieram. Mas Davi, ele se recompôs. E ele pôde, com o seu reinado, seguir dando lugar para uma coisa que ele escreve aqui para a gente. Perdão. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele, porque até aqui Davi está falando do seu pastor. O Senhor é o meu pastor, ele me faz repousar, ele me leva, ele renova, ele me guia e assim ele honra o seu nome. Quando você com a sua vida honra o nome, quando você com a sua vida vive como Deus quer, Deus é honrado através de você. E da mesma forma, Ele é desonrado através de cada um de nós também. Deu para os irmãos entenderem? Como é que por amor do seu nome, numa outra tradução seria? Por que é que Deus ele se ocupa tanto de me fazer andar direito? Porque a maneira como Ele quer falar a respeito de si mesmo, para as pessoas ouvirem através de mim, através de você, faz sentido isso? Faz sentido isso? É assim. Deus, ele por assim dizer, conta comigo e com você para Ele aparecer na sociedade. Para Ele ser compartilhado com as pessoas. Quando as pessoas olham para mim, olham para você e veem Deus em nós, eles querem fazer uma aproximação do Deus que nós servimos, daquele que nós dizemos é o nosso pastor. Então esse salmo, ele pode, na boca de qualquer de nós, ser uma verdade ou uma mentira. Só tem duas possibilidades. Este salmo, ou ele é uma verdade ou ele é uma mentira. Quantos desejam que seja uma verdade através de você? É assim. É por isso que Ele nos dá a direção que nós precisamos. De todas as direções que nós precisamos para a nossa vida, mais do que com quem que a gente vai casar, onde que a gente vai estudar, onde que a gente vai trabalhar, a gente precisa
de direção para, assim, para o nosso comportamento. É para o nosso dia a dia. É desde dentro de casa ao lado de todo mundo. Porque faça o que você fizer da sua vida, você precisa ser uma pessoa de caráter. Você tem que ser uma pessoa assim, que honre a Deus, e naturalmente você vai ser uma pessoa honrada. Mas o salmista ainda, ele vai falar para a gente sobre a necessidade que nós temos de proteção. É por isso que, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você percebeu que até aqui o Davi está falando assim: o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me guia, Ele renova, Ele é que quer que o seu nome seja honrado. Mas agora, quando o Davi fala assim, nos momentos de maior dificuldade, eu falo direto com ele. Agora ele fala assim, tu estás comigo. Muda a linguagem. Mudou. Ele fala direto com o Senhor, e não a respeito do Senhor, mas ele fala, o Senhor está comigo. Porque, presta atenção, os vales são apenas uma passagem, não são nosso destino final. Talvez você esteja agora passando pelo vale, mas o Senhor, primeiro, Ele está com você aí. Se tem uma coisa que é importante que Davi está dizendo, é que assim, uma coisa eu aprendi a respeito do Deus a quem eu chamo de meu pastor. Ele é uma presença na minha vida. Venha o que vier, aconteça o que quiser, Ele é uma presença. E essa presença é uma presença que é a minha maior riqueza. É a minha maior riqueza, é a presença de Deus na minha vida. É disso que o Davi está falando. É isso que nós devemos, assim, perceber, desejar, buscar e nutrir. É essa presença. É essa presença. Eu já li a respeito de orfanatos, que na falta de verba para ter mais cuidadores, colheram um resultado ruim na vida das crianças que passaram por lá. Porque os cuidadores nada mais são do que uma tentativa de reproduzir na vida dessas crianças, nos orfanatos, um ambiente o mais familiar possível. Pela falta que essas crianças têm daquilo que nós chamamos de lar, onde o coração é formado. Então, por falta de gente para cuidar, tem carência. E quando tem carência, a pessoa não se desenvolve com tudo que ela poderia. Por isso que nós precisamos de companhia. Mas de companhia certa para os motivos certos. Você tem a companhia do Senhor sempre. Você desfrute da companhia do Senhor sempre. Desfrute da companhia do Senhor sempre. E baseado naquilo que você tem com o Senhor, você vai ser uma boa companhia para todo mundo também. E nos momentos de vales, nos momentos, porque a presença do Senhor é maior do que qualquer crise, a presença do Senhor é maior do que o luto, a presença do Senhor é maior do que a enfermidade, a presença do Senhor quer ser maior do que qualquer coisa. Respeitando sempre o tamanho dessa dor que você carrega numa dessas coisas que eu disse aqui. Quantos estão entendendo isso? O que você está passando deve ser respeitado, não é frescura, é de verdade. Mas aqui nós estamos hoje construindo um caminho para dizer assim, se o Senhor é o meu pastor, e Ele é a minha companhia, que com sua vara e com o seu cajado quer me proteger, então eu vou recorrer a Ele. Não abra mão disso. Você tem um semestre de vida pela frente, permitindo o Senhor. Nós vamos ter muitas experiências ao longo deste ano ainda. Eu não sei pelas coisas que eu vou passar, eu não sei pelas coisas que você vai passar, mas nós estamos nos preparando aqui. Nós estamos nos preparando nele. Nós estamos nos preparando. Eu fiz todas essas anotações agora de pouco sentadinho ali.
Eu já tinha essa palavra, eu já tenho o meu caminho, mas eu falei, eu vou anotar tudo de novo nessa Bíblia aqui. Quero renovar essa minha convicção que eu tenho com esse Deus que eu sirvo, com esse Deus que me chamou. Que nós temos os nossos momentos, mas então, é no meio do sofrimento que nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus. Então, sempre recorra a Ele. E então, desse que nos protege, Ele também é o Deus que nos acolhe, isso também é proteção. Acolhimento também é proteção. É por isso que Ele prepara um banquete na presença dos meus inimigos, e Ele unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice possa transbordar. Quando Davi pensa nessa imagem do Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, Lu, o nosso Senhor, irmã Maria Helena, como pastor, ele pensa que ele é como que um anfitrião. Naquela cultura lá no Oriente, essa ideia de receber a mesa na sua própria casa, tem a ideia de honra, de proteção e de comunhão. Então, apesar de mim, o Senhor me convida para a sua mesa. E Ele me oferece essas coisas. Percebe? Honra. Quem sou eu para ser honrado por Deus, sendo acolhido na sua mesa? Quem é você para ser honrado por Deus, para ser acolhido na sua mesa? Mas é isso que o salmista está dizendo, que ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa diante do quê? De tudo que é desafio e de tudo que é inimigo que se levanta para dizer assim, ei, presta atenção nisso. Tudo que é circunstância e tudo que é possibilidade de rivalidade, de inimizade, tudo que é inimigo que se levanta, que nós damos nomes aos nossos inimigos. O Senhor está dizendo, está vendo esse? Está debaixo da minha proteção. Está debaixo da minha proteção. Está debaixo da minha segurança. Está aqui debaixo do meu teto. Então agradeço ao Senhor por isso. Não quer dizer que nós estamos blindados, mas quer dizer que nós estamos seguros nele. Seguros nele, seguros nele. E nisso nós precisamos nos alegrar. É por isso que quando este óleo é derramado sobre a nossa cabeça, nós transbordamos. Porque apesar da vida e de tudo que acontece, nós somos agraciados. E isso transborda em nós. E a gente reparte com as pessoas. Então, por mais que a gente tenha os momentos de lamento, nós sempre teremos da parte de Deus para oferecer para as pessoas. Sempre teremos. É por isso que Davi, ele é assim um dos escritores aqui do livro dos Salmos, na maior parte do livro dos Salmos, as canções de Davi. E se você vai para as canções de Davi, você vai pegar o Davi indignado, você vai pegar o Davi irritado, você vai pegar o Davi embrutecido, mas você vai pegar o Davi muito agradecido. Em todo o tempo, ele pega ali o seu instrumento e ele canta para o Senhor, porque ele sabe que em qualquer momento da vida é com o Senhor que ele pode contar, é ao Senhor que ele tem que se dirigir. Com razão ou sem razão, ele se dirige ao Senhor e ele coloca nas mãos do Senhor para que o Senhor o ajude, para que ele possa voltar, como nós lemos, renova as minhas forças para eu andar direito, para que através da minha vida o teu nome seja honrado. Ele não quer permanecer perdido, nem eu e você deveríamos. É por isso que o Salmo termina finalmente, dizendo para a gente que a bondade e o amor nos seguirão todos os dias da nossa vida. A expressão correta aqui é perseguir. Nós somos perseguidos pelo medo. Nós somos perseguidos pela insegurança. Persegue. Se não fosse assim, a gente não ficava ansioso. Se não fosse assim, a gente não ficava do jeito que a gente fica emocionalmente falando. A gente se sente perseguido por tanta coisa. O Senhor está dizendo, fique tranquilo, que eu já dei ordens para minha bondade e meu amor, eles vão te perseguir. É isso que vai te fazer diferença.
nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, são como que guarda-costas que o Senhor coloca, para nos dar essa sensação de que nós não estamos sozinhos. Quantas das vezes eu precisei me recuperar de tanta coisa, achando que não ia dar mais conta, achando que já tinha terminado, que já tinha acabado. Sensação de morte, já viveu isso? Sensação de morte, é morte existencial, é morte espiritual, é morte ministerial, é morte de todo jeito, é cheiro de morte. E lá estava eu, diante do Senhor, buscando o Senhor. Senhor, eu preciso disso. Eu me lembrei aqui agora, de uma vez que nós fomos para um retiro em Mairiporã, num acampamento ali da APEC, inclusive, não sei se é deles ainda. Nós fomos para lá. Naquele retiro lá, o Gustavo e a nossa tropa aqui aprontaram tudo e um pouco mais. Né? O Fabinho da Ana foi lá, né, na caça da gangue. Mas uma coisa me marcou. Porque momentos e momentos da vida. Mas eu lembro que a Renatinha, que está ali sentada perto da Maria Alice da Bispa, ela trouxe uma palavra nesse texto. Ela não sei nem se ela lembra. Mas naquele dia, daquele retiro, eu fui curado nas minhas emoções. Porque eu de novo olhei para quem era o Senhor da minha vida. E encontrei nele o meu pastor. Eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto naquele altar. Momentos assim a gente precisa. Momentos de refazimento. Porque isso é cheio de esperança. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. É desde agora, para tudo o que significa na minha história e na sua, nós desfrutarmos do amor do nosso Deus. Hoje pela manhã, para nós entregarmos esse tempo ao Senhor, eu quero te convidar a orar agora comigo. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor agora. Para que você declare a sua fé nele, para que você declare nele a sua confiança. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos disso. Eu estava conversando com o João Paulo um pouquinho de começar esse culto aqui. Ele estava falando, porque ele é engajado num olhar acertado que envolve uma consciência de como as coisas elas acontecem na nossa sociedade. Ele estava falando, pastor, o nosso estilo de vida, esse que nós, ele está sendo ameaçado. Pelas leis que têm sido aprovadas, ele tem toda a razão. E eu não escuto isso, viu, João? Sem ficar preocupado. Então nós somos uma geração de uma igreja que precisa ter postura, que precisa ter voz na sociedade de muitas maneiras, mas que precisa, e é isso que eu quero agora dizer para você, ter uma confiança de que da mesma forma nós olhamos para isso, ficamos muito preocupados, né? Muito preocupados. O Senhor também olha para isso. E Ele não perdeu a mão. E que de alguma forma, Ele vai nos levantar, vai nos sustentar, e Ele vai completar em nós e através de nós, aquilo que está proposto no seu coração. E que no meio desse caos existencial de caminhos, enfim, da sociedade, da política e de tudo mais, que o nosso Senhor está. Que o nosso Senhor está para nos ajudar, para nos favorecer, com tudo que a gente tem que ter de consciência e de mobilização. Mas começa com isso, com uma resposta de fé ao Deus que nos chamou. Quantos vão dar essa resposta hoje pela manhã? Você vai dar essa resposta hoje pela manhã? Então nós vamos orar agora. Vamos colocar diante do Senhor. Se você puder, vamos ajoelhar um instantezinho. Se você não pode, fique sentado. Se você quiser, pode vir aqui para o altar. Mas vamos nos colocar na presença do Senhor. E vamos declarar a nossa fé em alguns minutinhos de oração. Coloque diante do Senhor agora a sua própria vida. Coloque diante do Senhor agora
os momentos em que você reconhece, tem desperdiçado a provisão da parte dele. Coloque diante do Senhor agora, renove diante dele as carências que você também carrega com você. Coloque diante dele as aflições, as angústias. Coloque diante dele a enfermidade de alma que você reconhece. Coloque diante dele o cansaço que você carrega. Se você chegou aqui cansado, se você reconhece, eu estou tão cansado. Se você chegou aqui ferido, se você chegou aqui desanimado, que a presença do Senhor cure você, recupere você, restaure você. Se você reconhece, você tomou um rumo que você não deveria ter tomado, perceba o Senhor trazendo você de volta hoje. Perceba como o Senhor hoje pela manhã, Ele quer usar a sua vida para que Ele seja o que vai aparecer através de você. Ele quer que você o honre de todo o seu coração com tudo que você pode. Ele quer te empoderar para isso. Se você está passando por um vale, se esse tempo na sua vida é um tempo assim, você dizia, está difícil, mas agora ficou impossível. Esse é o melhor momento para Deus se manifestar na sua história. Aprofunde a sua comunhão com Ele. Lembre-se que Ele está com o seu bordão e com o seu cajado protegendo você, na verdade. Renda-se a essa iniciativa do Senhor, porque Ele é uma companhia. Todo dia que você acordar aqui, Ele já estará com você. Lembre-se que há uma mesa posta na presença dos nossos inimigos, e tem tantos inimigos da cultura do reino, da igreja de Jesus, do nosso estilo de vida. Há uma maquinação social, ideológica, há muita coisa que tem, mas Jesus, Ele nos advertiu a respeito de um mundo ou de um estilo de vida que jaz no maligno. João nos fala do espírito do anticristo, que trabalharia para comprometer a obra de Deus e destruir valores, confrontar princípios. Mas nós recorremos ao Senhor, ao Eterno. Nós somos a gente que se senta à tua mesa. Nós somos aqueles que estamos agraciados. A tua bondade, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia nos perseguirão a cada dia. Nós já vivemos nesse ambiente, que é um ambiente de reino, que é um ambiente celeste, já estabelecido sobre a face da terra. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós queremos pedir ao Senhor, coloque as tuas mãos, Senhor. Coloque as tuas mãos. E levanta-nos a começar da intercessão. Como nós estamos fazendo aqui. Nós somos uma pequena igreja numa pequena cidade. Mas nós estamos nos unindo em oração aqui. Em favor da nossa nação. Em favor do nosso estilo de vida. Em favor, ó Pai, daquilo que é projeto do Senhor para a história de todos nós e que passa pelo seio da família, como o Senhor a propôs, como o Senhor a pensou, como o Senhor a estabeleceu. E nós não queremos abrir mão, Senhor, daquilo que é uma riqueza do céu para a vida da gente aqui na terra. Nós clamamos pela Tua intervenção de diversas formas e nós nos colocamos à disposição para participarmos desta intervenção a partir das estratégias do Senhor. Por isso hoje pela manhã nós invocamos o nome do Senhor. Por isso hoje pela manhã nós declaramos o senhorio do Senhor. É por isso que hoje pela manhã nós declaramos que
que Jesus, Tu és o Senhor das nossas vidas, e o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então agora abençoe a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, abençoe com um toque, ó Deus, do Teu bálsamo, cura agora, sara agora, liberta agora, Senhor, para glorificar o Teu nome. Traz resposta, Senhor, dá direção àqueles que se chegaram aqui inseguros, incertos. Que o Senhor traga paz para a alma, que o Senhor opere em favor de cada um agora, Senhor. Traga uma resposta com a Tua presença. A Tua presença é tudo que nos basta, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos. Mesmo de joelhos, abra suas mãos, ou assentado, abra suas mãos. Eu quero agora enviá-los agora, como missionários do reino, como missionários em o nome de Jesus. Vá para a sua casa, nesta semana vá para o seu trabalho, nesta semana vá ao encontro das pessoas com quem você vai conviver, nos mais diversos cenários da sua história. Seja enviado como um missionário do Senhor, seja um abençoador de muitas maneiras, ganhe vidas para Jesus, discipule, seja uma bênção na história, seja uma bênção na vida de muitas pessoas esta semana, enquanto você também será abençoado pelo Eterno. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bendita e preciosa graça, sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus diz: amém. E que Deus nos abençoe, irmãos. Não deixe de cumprimentar quem chegou. E desejando, venha na terça-feira à noite. Vamos ter mais um momento de Santa Ceia. Eu prometo trazer uma outra mensagem também.